got lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. Fala, galera da Juventude Renove, fala, Igreja Bíblica Boa Vista, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos aqui mais um culto da Juventude Renove e convidamos você a adorar a este Deus Santo em santidade, adorar esse Deus Santo em espírito e em verdade no lugar onde você está, pois o lugar onde você está também é terra santa de Deus, pois o nosso corpo é a habitação do Espírito dele. Vamos orar ao Senhor, entregar este tempo a Ele. Vamos orar ao Senhor agora, entregar o nosso coração a Ele e pedir que Ele mesmo incline as nossas vidas ao arrependimento, a vivermos uma vida verdadeira de avivamento, a viver uma vida onde nós damos toda a glória, toda a honra e toda a dignificação ao nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Bondoso Deus, eterno, amado e glorioso Pai, amável Pai, Senhor, nós queremos dizer essa noite que nós amamos, ó Pai, a Ti, com o mais profundo do nosso ser, Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, ó Pai. Quando nós entendemos que a lei se resume, ó Pai, nesse primeiro princípio, Senhor, nós precisamos nos esforçar, ó Deus, para colocar tudo que nós somos, ó Pai, em prol de adorar ao Teu santo nome, e não há nenhuma outra maneira que lhe agrade em adoração, ó Pai, que não aquela adoração dada na mediação do Teu Filho Jesus Cristo. É só por meio dele, Senhor, que nós podemos adorá-lo, é só pelo caminho que Ele mesmo traçou por sangue, ó Deus, seguindo esse rastro de sangue, Senhor, que nós podemos adorar como Senhor, como agrada ao Senhor, ó Pai. Então nessa noite, nós nos escondemos, ó Pai, atrás da cruz do Seu Filho. As nossas palavras, ó Pai, sejam poucas em Sua presença, que o Teu Espírito, ó Pai, possa, Deus, testificar com o nosso Espírito que a adoração que fazemos essa noite é como um aroma agradável em Sua presença, pois é uma adoração baseada em verdade, é uma adoração baseada, ó Pai, na profunda sinceridade do nosso coração, é uma adoração baseada, ó Deus, naquilo que o Senhor se agrada, é uma adoração baseada em gente que busca santidade, em gente que busca arrependimento, em gente, ó Pai, que não se conforma, ó Pai, com as demandas e as paixões desse mundo, mas está loucamente apaixonado por Ti, não está buscando atalhos na sua vida, não está em busca, ó Pai, de misticismo ou de uma falsa espiritualidade, mas que nessa noite, ó Pai, se revela sobre nós, ó Deus, com uma luz do Seu Espírito Santo, em verdade, em graça e em misericórdia sobre as nossas vidas. Nós nos apegamos ao Seu Filho, e é no nome dEle que nós oramos, Senhor. No santo nome de Jesus Cristo, nós entregamos e consagramos este culto a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louve ao Senhor nessa noite, exalte ao Seu santo nome em santidade, ofereça o seu coração a Ele, é do seu coração que fluem as fontes da vida, então ofereça o seu coração a Ele essa noite, eu tenho certeza que todas as demandas da sua alma serão saciadas. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar o Seu nome. O meu passado não existe mais, já deixei tudo pra trás, deixei tudo pra trás. Por tanto tempo
eu só quis viver, atalhos que eu busquei pra não te entender. Mas agora não tenho medo de sonhar, porque eu aprendi que só com você posso enxergar que minha vida não acaba por aqui. Eu não vejo mais fim, porque sua vida está em mim. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. Eu não vou mais parar. O meu passado não existe mais. Já deixei tudo pra trás. Deixei tudo pra trás. Por tanto tempo eu só quis viver atalhos que eu busquei pra não te entender. Mas agora não tenho medo de sonhar, porque eu aprendi que só com você posso enxergar que minha vida não acaba por aqui. Eu não vejo mais fim, porque sua vida está em mim. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. Eu não vou mais parar. Não vou mais entregar meu coração pra esse mundo que não tem mais paz. Vou sonhar, agora eu posso sonhar, porque eu sei que você está aqui. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar.
Bom, agora eu convido vocês a pegar no seu celular e abrir naquela música chamada Foi de Graça, do South Band. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar.
eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Texto de Romanos capítulo 6 diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? O apóstolo Paulo mesmo responde: é claro que não. Se morremos uma vez para o pecado, poderemos continuar vivendo por meio dele, obedecendo às suas paixões. Essa canção não fala de um momento da história onde recebemos graça e a partir disso podemos viver do jeito que queremos. Essa canção fala de não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, por meio de mim. Cristo agora reivindica a mediação. Olha que interessante isso, gente. Cristo reivindica não somente a mediação entre homens e Deus, mas entre a sua vida e todas as coisas que cercam você precisam ser mediadas por meio de quem Cristo é. Nessa noite, nós precisamos tomar essa canção para cada um de nós, cantarmos ela com um verdadeiro entendimento de que não recebemos mais graça para pecarmos mais, recebemos mais graça para de maneira constrangedora vivemos e oferecemos os nossos corpos e todos os membros dos nossos corpos como instrumentos de justiça e santidade para Deus. Vamos orar, pedindo ao Senhor que de fato Cristo vive em nós, que nós simplesmente não estejamos reféns daquela oração que um dia fizemos pedindo para Cristo entrar nas nossas vidas, mas que verdadeiramente a luz do Evangelho possa mudar todo o nosso viver. Senhor Deus eterno, amado e soberano Pai, Deus, pedimos e rogamos pelas suas misericórdias, que nessa noite, ó Pai, o Senhor incline o coração do seu povo ao arrependimento, que o Senhor converta, ó Pai, os nossos sentidos a Ti, que o Senhor converta a nossa maneira de pensar a Ti, Senhor, que não sejamos mais guiados, ó Pai, pelos nossos instintos, pelo aquilo que sentimos, pelas circunstâncias que estão ao redor, ó Pai, que não sejamos mais guiados, ó Pai, pelas nossas paixões que estão ligadas a este mundo, Senhor, que nós sejamos pautados e unicamente pautados, Senhor, pela revelação do Seu Evangelho. Cristo encarnado, Cristo homem,
aquele que tomou o nosso lugar, é o mesmo que reivindica na nossa vida hoje ser o mediador de tudo que fazemos, vivemos e pensamos. Abençoa este tempo, ó Pai, onde nós meditaremos na Sua santa mensagem e que a exposição da Sua palavra, ó Pai, possa confrontar os nossos corações a ponto de salvar as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, agradecemos e clamamos ao Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Fala, galera da Juventude Renove, mais uma vez a graça e a paz de Jesus. Cantamos canções que falam ao nosso coração, falam sobre não buscarmos atalhos, mas estarmos preparados na sã doutrina do Senhor. Com licença, pastor Tiago, isso é urgente, isso é urgente. Que isso? Já que você falou que cantamos músicas que falam ao coração, Que eu preciso isso? dar um recado muito importante para essa galera aqui. É invasão na quarentena, né? É invasão na quarentena. Queridos, é o seguinte, é rapidão, desculpa, pastor Tiago. Peraí, coloca a vinheta. Plantão, Beleza. É o seguinte, ó, a partir do dia 9 de junho, Uau. o que nós temos todo ano, pastor Tiago? Uau. Ao cubo, mensagens sobre o nosso coração. Se preparem, prepare o seu coração, prepare a sua alma, prepare o seu entendimento. Uau. Porque nós vamos falar sobre o coração, sobre algo que brota aqui dentro. Então é o seguinte, pastor Tiago, quero convidar todo mundo aqui Dia que tá 9, assistindo. galera. Dia 9 de junho, Ao Cubo, temporada Ao Cubo 2020. Era só isso. 5 anos de Ao Cubo, 5 galera. anos de Ao Cubo 5 já, anos hein? de Ao Cubo tem sido uma bênção, não deixe de participar. Então convide as pessoas também, manda, né, os links aí pra gente assistir junto e participar da nossa temporada Ao Cubo 2020. Sucesso! É nóis. É nóis. Tchau. Glória a Deus, galera, que bênção vai ser a temporada Ao Cubo, e você pode ver a arte ao lado aí. Gente, essa temporada Ao Cubo é a 5ª temporada, são 5 anos que o pastor Fernando, junto com a Feira, sua esposa, tem trabalhado nos temas que se referem ao coração, às paixões, namoro, oração, com perspectiva daquele momento de se conhecer, e tem nos orientado na palavra do Senhor como nós devemos nos relacionar com as pessoas e como nós devemos realmente entender que é importante, os processos são muito importantes. Então não deixe de participar da temporada Ao Cubo 2020. Ufa, que interrupção, hein? Mas foi uma interrupção santa. Vamos continuar aqui a nossa série de mensagens de quarentena no monte. Gente, eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu tenho recebido mensagens glorificando a Deus por essa exposição, porque essa exposição de fato é uma exposição extremamente importante, fundamental e necessária para os tempos de hoje, para a igreja dos nossos dias. Jesus de fato está olhando para sua igreja, está olhando para aqueles que chama de seus discípulos e convocando a sua igreja a não olhar para fora de si, mas a olhar para dentro de si mesmo e passarmos a sermos zelosos com a santidade que começa nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, a grande tentação que fala ao nosso coração é buscarmos pessoas que deveriam ouvir essas mensagens e aplicarmos a vida delas antes das nossas próprias vidas. Mas o Sermão do Monte não é sobre isso. O Sermão do Monte é sobre gente que entendeu que é preciso humilhar-se individualmente e pessoalmente diante da presença do Senhor e confiar que o seu evangelho, ele atinge os corações ao qual ele deseja, em primeiro lugar, destruindo e esmagando o nosso orgulho, para que nós possamos correr desesperadamente para aquele que é o verdadeiro cumpridor da lei. Então a série de Quarentena no Monte, eu tenho convicção, tem sido uma série abençoada, muito abençoada na minha vida e na sua vida. Na semana passada,
Vamos lembrar o que nós falamos na semana passada, né? Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 6, versículos 25 até o 34. E o tema da semana passada é a ordenança, o mandamento moral de Cristo Jesus, dizendo: não andeis ansiosos. Nós entendemos que este mandamento moral é realmente um mandamento que se relaciona a quem Deus é, justamente porque é desonroso para Deus desconfiarmos de que Ele cuida de nós e tem cuidado de nós nas áreas mais importantes e necessárias na vida de qualquer pessoa. Jesus Cristo não está falando aqui de demandas que sejam baseadas em conforto, em coisas supérfluas. Jesus está falando do comer, do beber e do vestir. Jesus está falando de preocupações legítimas e dignas de todo ser humano, mas ao mesmo tempo nos confrontando com o fato de que nós precisamos confiar em Deus e que Deus não pode ser desonrado na nossa falta de fé. É isso que ele fala: homens de pequena fé, homens que conhecem pouco ao seu Pai. São homens que não depositam confiança neles e vivem sendo conduzidos pelo medo do futuro, pelas incertezas, por aquilo que é inesperado. Os pagãos vivem assim, os gentios vivem assim. Por isso que eles buscam uma série de misticismos, espiritualidades, relativizações, e eles são muitas vezes conduzidos pelos seus próprios afetos, e as circunstâncias, aquilo que está ao redor dos gentios, pauta aquilo que eles dizem, pauta aquilo que eles fazem e pauta os seus comportamentos. O verdadeiro cristão não pode mudar a sua conduta nos tempos de prosperidade e paz, e não pode mudar a sua conduta nos tempos de dificuldade e lutas e aflições. Nós não podemos ser pautados pelas incertezas do futuro, até porque o futuro pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que já nos garantiu este futuro com o selo de Cristo Jesus. Então nós não precisamos nos preocupar com o futuro, nós precisamos nos preocupar com a jornada. A jornada é fundamental para o cristão, e a jornada falará se nós estamos vivendo ansiosos, confiando nas nossas próprias capacidades de gerenciar a nossa vida, ou se nós estamos vivendo de maneira confiante em Deus, em quem Ele é. Então eu quero trazer aqui uma frase que resume a semana passada. Não sejamos conduzidos pela ansiedade, pelo tormento de não controlar o futuro. E aí, algo que é glorioso nesse texto: coma e beba da providência de Deus, descanse na sua soberania e vista-se da beleza transcendental do seu evangelho. De fato, na semana passada nós aprendemos a maior verdade a respeito da fé cristã. Porque a fé cristã não é ópio, a fé cristã não é nenhum tipo de alucinógeno que nós usamos para que isso nos dê algum tipo de sensação que de alguma forma nos faça perder o entendimento a respeito da realidade. A fé cristã tem aquilo que é mais caro, mais precioso. A fé cristã é uma fé sensata. As palavras de Cristo e os pedidos de Deus para cada um de nós são pedidos sensatos, não são tolices. Deus tem pedido que nós o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e nosso entendimento, e que nós possamos confiar que Ele é o Deus que providencia todas as coisas. Ele cuida de nós. Jeová Jirê, aquele que está em nosso favor, que providenciou o Cordeiro Santo para nos salvar. E a partir de Cristo, nós temos também o cuidado necessário que precisamos para esta vida aqui, nos garantindo que possamos viver de maneira digna essa vida, com expectativa naquilo que virá, na volta do Senhor Jesus Cristo, descansando no Deus que tem controle sobre todas as coisas e vestindo-se da beleza transcendental do Evangelho. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós nos vestimos, porque a moda, ela muda de maneira cultural e de maneira temporal, mas o Evangelho permanece para sempre. Quem se veste do Evangelho de Cristo Jesus nunca sai da moda. A mensagem é uma mensagem que arrebata a nossa alma e o nosso coração e nos faz entender que nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino,
a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Ou seja, viva um dia de cada vez. A questão aqui não é não se planeje, não sonhe, a questão é entenda que o futuro pertence ao Senhor. A ansiedade não pode conduzir o nosso coração de maneira que nós mudemos as nossas atitudes em nosso dia a dia. Nós precisamos confiar e descansar nele. No texto de hoje, nós trabalharemos no capítulo 7. Olha que maravilhoso. Nós estamos encerrando essa série de mensagens. Lembra lá quando eu disse no mês de abril, que eu não sabia quando terminaria? Pois é, estamos encerrando a série de mensagens pela graça do Senhor. Nós perseveramos no texto bíblico e o texto bíblico é suficiente para transformar todo o nosso viver. Hoje nós estamos no capítulo 7 e o capítulo 7 é a última parte do desenvolvimento do núcleo duro, da parte central do Sermão do Monte, do momento onde Jesus está humilhando os filhos para que eles entendam que toda mudança precisa partir de si mesmo, pessoalmente e individualmente. Toda mudança precisa ver acusada pelo texto sagrado, esmagando o nosso ego, nos fazendo entender que não somos dignos do Senhor Jesus Cristo, nem sequer um segundo da nossa vida, e que a imagem daquele Cristo crucificado precisa estar alinhada à sua mensagem, a imagem e a mensagem. Se nós temos ensinado aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos membros da igreja, aceitar a mensagem da redenção, mas não aceitar a mensagem da cruz, do negue-se a si mesmo e siga-me, nós estamos ensinando a igreja de Cristo a adorar um ídolo. Então nós precisamos olhar para este sermão e entender que na conclusão dele, Jesus está fazendo no capítulo 7 aquilo que é a interpretação da vida. Então o tema de hoje é Jesus e a interpretação da vida pela hermenêutica da graça. Jesus e a interpretação da vida pela hermenêutica da graça. Versículos 1 a 12 do capítulo 7, a última parte do desenvolvimento do Sermão do Monte. E na semana que vem nós encerramos com a conclusão deste sermão, com a conclusão dessa exposição do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, meus amados jovens, é que é impossível não ser pego nessa exposição de Jesus. Não há como se esconder de Deus, porque em cada momento parece que Deus está perscrutando o mais profundo da nossa alma e observando o quanto nós somos miseráveis e indignos de acusarmos qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Nós somos encontrados em falta. Aquilo que Deus escreveu na parede para Daniel, Mené, Mené, Tekel, Parsim, todos foram pesados na balança da justiça de Deus, e ninguém, não há nenhum sequer, todos são inúteis diante da minha presença. Ninguém foi encontrado justo. Esse texto, capítulo 5, 6 e o 7, deveriam nos fazer refletir a respeito de quem nós somos. E ele encerra no capítulo 7 com a mensagem mais adequada, mas talvez a mensagem que menos está na moda nas igrejas dos dias de hoje, né? O capítulo 7 ele fala sobre juízo. O capítulo 7 fala sobre juízo. E ele é uma conclusão de tudo aquilo que foi falado. Olha o que Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele diz a respeito do capítulo 7. É como se o Senhor estivesse dizendo na questão final, a questão que realmente importa. Todas as outras questões se esfacelam de, será que eu vou ter um carro do ano? Será que eu vou poder fazer essa viagem? Será que eu vou poder ter essa roupa? Será que eu vou poder ser conhecido? Será que eu vou poder fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Todas as questões se esfacelam diante da questão do juízo de Deus sobre a humanidade. A questão que realmente importa não é aquilo que os homens pensam sobre nós.
Não é a quantidade de visualizações que nós temos no YouTube, no Facebook. Não é a quantidade de likes que nós temos nas nossas páginas. Não é a quantidade de pessoas que conhecem o nosso nome. Na verdade, é se Deus conhece a cada um de nós. Mas o que Deus pensa de nós. Estamos sendo advertidos que o caminho que percorremos nessa vida é apenas uma viagem, uma jornada, peregrinação, que está nos conduzindo ao juízo final, a uma avaliação final para o destino eterno. O livro de Apocalipse, ele nos adverte quando o apóstolo João fala sobre o grande trono branco. Ele diz o seguinte: e os mortos foram julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deus está sondando toda a nossa vivência. E nós deveríamos entender que todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Todos nós prestaremos conta diante de Deus, quanto à nossa consciência, quanto ao nosso caráter, quanto à nossa obediência à lei, quanto ao nosso apego ao Evangelho, quanto às disciplinas espirituais, quanto aos amores do nosso coração, quanto à interpretação da vida, prestaremos contas a Deus. Não podemos nos esquecer que não fugiremos do juízo vindouro. A questão é, você estará escondido atrás dos likes que você buscou, atrás da imagem que você buscou construir, ou você estará escondido no juízo de Deus pela pessoa de Cristo Jesus. Sendo Jesus Cristo aquele que será julgado no seu e no meu lugar, receberemos da boca de Deus, servo bom e servo fiel, não por aquilo que fizemos, mas por quem nós escolhemos nos esconder durante toda a nossa vida, de maneira que a hermenêutica da nossa existência comunicou ao mundo que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. É por isso que eu gosto tanto da palavra hermenêutica. A palavra hermenêutica é uma palavra muito usada nos seminários, no curso de teologia. A palavra hermenêutica é uma palavra grega que tem duas partes, Hermes, Noem. Hermes é o deus grego que fazia a intermediação, a mediação entre aquilo que os deuses falavam e aquilo que o homem ouvia. Então Hermes era o tradutor, o mediador dos deuses. Acaso não é isso que o apóstolo Jesus Cristo faz no capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Volte naquela primeira exposição da introdução do Sermão do Monte, você entenderá esse versículo. Nós somos chamados, não para ser aquela turma do deixa disso, nós somos chamados para sermos aqueles que conseguem dialogar com todas as esferas de existência, com todas as profissões de fé, porque em nós fomos chamados para comunicar ao mundo aquilo que Deus revelou a cada um de nós. Por isso a palavra hermenêutica, Hermes, Noem, a interpretação do divino ao homem, a hermenêutica da graça para Jesus. É por isso que o capítulo 7, ele vai ser realmente baseado em juízo, mas o juízo que se refere em primeiro lugar a cada um de nós. Não é o juízo para o outro, mas o juízo mediado em primeiro lugar a cada um de nós, a partir do ponto, vivemos uma vida. A pergunta do capítulo 7, versículos 1 a 12 é: vivemos uma vida que comunicou aquilo que Deus queria comunicar aos homens? Ou nós distanciamos tanto a nossa teologia que nós confessamos crer num Deus, mas a nossa interpretação da realidade é totalmente oposta àquilo que ele diz no Evangelho? Esse silêncio deveria falar muito ao nosso coração. E nós deveríamos ser encontrados nesse momento sondando, pedindo ao Espírito Santo que sonde a nossa vida nessa noite. Capítulo 7, convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 7, versículo 1 ao 12. Como disse, já disse e repito, o tema dessa noite é:
Jesus e a interpretação da vida pela hermenêutica da graça. O que é a comunicação e a interpretação da vida pela graça de Cristo Jesus? Como deve viver uma pessoa que entende que está sendo observada por Deus e que prestará conta para Deus de cada julgamento que fizermos nessa vida? Mateus capítulo 7, versículos 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, também vos medirão. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, que o argueiro, a palavra argueiro, no texto da Ara, significa o cisco, uma pequena partícula seca. Porém não repara a trave que está no seu olho, uma grande partícula que está no seu próprio olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Jesus usa mais uma vez a palavra hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele continua dizendo: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, aquilo que é precioso, para que não pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Nessa noite nós tentaremos fazer uma exposição e uma explicação desse texto que é tão complicado, esse texto que gera tantas dúvidas. E aí Jesus continua, como se já não fosse complicado entendermos do que Jesus está falando quando está falando de cães, porcos, não dar aos cães e aos porcos as vossas pérolas, aquilo que é santo. Jesus ainda continua no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, percebe que Jesus parte do princípio que nós não fazemos coisas maus, coisas ruins. Nós somos maus, nós somos nascidos na maldade. Se vocês que são nascidos na maldade sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A hermenêutica da graça para Jesus Cristo consiste em duas coisas importantíssimas. Uma delas está no versículo 1 a 6 e a outra está entre o versículo 7 a 12. Então são dois elementos essenciais que precisam estar na nossa vida para comprovar, a fim de vivermos como aquilo que ele assevera no capítulo 5, versículo 9, como pacificadores que serão reconhecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. A palavra filhos de Deus e a palavra filho de Deus se refere a alguém que tem uma natureza divina, em que é reconhecido no ambiente está a partir da natureza divina que está em nós e não a partir das nossas loucuras, e não a partir das nossas insanidades e da nossa tentação de sempre recriminar ao próximo, ao invés de olhar para o nosso próprio interior em primeiro lugar. Então, o primeiro elemento da hermenêutica da graça, lembra a palavra hermenêutica, aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós mediamos, aquilo que as pessoas enxergam a respeito da gente. Em primeiro lugar, versículos 1 a 6, a hermenêutica da graça não banaliza o julgamento. Deus odeia pessoas que tentam tomar a sua posição. Deus odeia pessoas que banalizam a ideia de julgar. Deus não está condenando aqui o discernimento, mas está nos ensinando que temos parâmetros para realizá-lo. Jesus está nos mostrando que temos parâmetros para realizar julgamento. Não significa que a igreja não é chamada para discernir. Não significa que o evangelho não é o próprio julgamento de Deus à humanidade. Mas a hermenêutica da graça não banaliza o julgamento, mas
contextualiza a mensagem. Anota esse ponto aí. A hermenêutica da graça, em primeiro lugar, não banaliza o julgamento, mas contextualiza a mensagem. Vamos entender o que significa esse elemento na vida de todo aquele que confessa ser um filho de Deus. Versículo 1 do capítulo 7. Não julgueis. O versículo que é mal utilizado pelos evangélicos especialmente, né? O versículo que é utilizado tantas vezes para justificar as nossas próprias faltas. O versículo que é utilizado para justificar o nosso erro no erro das outras pessoas. A nossa falta de amor na falta de amor das outras pessoas. A nossa falta de graça na falta de graça de outras pessoas. A nossa incapacidade de discernir a mão direita da mão esquerda na incapacidade das outras pessoas. Chamamos homens de Deus aquilo que a Bíblia chama de filhos de Satanás. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que olhar para a Bíblia como aquilo que ela se apresenta a ser, não meramente uma coletânea de provérbios de sabedoria, não meramente uma coletânea de grandes falas morais de Cristo, como o livro que é verbalmente e de maneira plenária a palavra do nosso Deus, integralmente no seu próprio contexto. Jesus diz: não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados. Nós precisamos entender que Jesus não está justificando o fato de que nós não somos chamados para discernir. Tem dois argumentos, pelo menos, que justificam o fato de que este texto não está dizendo que não é para nós não julgarmos na perspectiva de discernirmos. É para não julgarmos na perspectiva de antecipadamente, antes de sondarmos a nossa vida, condenarmos o próximo. Primeiro elemento que justifica essa ideia. O primeiro elemento, tá? O primeiro elemento é o elemento contextual. Se você observar no versículo 6 do capítulo 7, Jesus está dizendo: não deis aos cães o que é santo, e nem aos porcos as vossas pérolas. O que Jesus está falando? Gente, discernimento. Aprendam a entender o lugar onde vocês estão colocados. Então, o versículo 6, se nós trabalharmos com a ideia de que o cristão não é chamado para julgar, para analisar e para interpretar o outro, e para interpretar o outro a partir da sua própria existência, a partir do evangelho ao qual professa viver o isentão, né? Existe essa falsa ideia de que o cristão é aquele que é o isentão, aquele que está em cima do muro. Meu irmão, minha irmã, Deus nos cobrará as posições que tomamos durante a nossa vida. E a história dirá se nós estivemos do lado do evangelho ou nós estivemos do lado da tirania. Prestem atenção, não só o versículo 6, mas olha para o versículo 15 e 16 do mesmo capítulo 7, o argumento contextual. Jesus está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Isso é simplesmente julguem, discernam. O segundo argumento é o argumento sociológico. Se o primeiro argumento é o argumento contextual bíblico, o segundo argumento é o sociológico. Se você olhar a história da igreja, desde a igreja primitiva, se você olhar os pais da igreja, se você olhar os proto-reformadores, se você olhar os reformadores, se você olhar os puritanos, se você olhar todos os movimentos verdadeiramente cristãos que surgiram na história da igreja, você vai perceber que a igreja sempre atuou discernindo a sua realidade, interpretando, julgando e fazendo disciplina quando necessário. O apóstolo Pedro disse no livro de Atos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é isso senão discernimento e julgamento a partir das realidades políticas onde ele está inserido, e não se pautando pela mentira que foi dada ao ponto de confundirmos aquilo que é mais santo e agradável a Deus, que é obedecer à sua vontade, daquilo que é uma esquizofrenia que adentra a igreja, que é uma idolatria das figuras que nós amamos. Parece que nós temos que continuar errando. Parece que nós temos compromisso com o erro.
Então nós precisamos olhar para o texto que o capítulo 7 nos anuncia e percebermos que Deus está cobrando a igreja, eu e você. Eu e você. Eu e você. Jesus está observando a tendência do homem em sua inclinação e a posição falsa de sempre começar o julgamento exteriormente pelos outros, sempre eximindo a si mesmo de culpa. Então Jesus não está dizendo que não devemos julgar. Jesus está nos afirmando, meu amigo, entendam que o julgamento que vocês fizerem, da mesma maneira vocês serão julgados por quem? Pelo próprio Deus. O texto que nós vemos aqui é o texto que teologicamente explica aquilo que Jesus fez em João capítulo 8, versículos 1 a 11, com aquela mulher adúltera. Quando ele olhou para aquelas pessoas que estavam com pedras na mão, para logo e rapidamente condenar aquela mulher, inclusive sem os aparatos corretos da lei, inclusive sem obedecer os aparatos corretos da lei judaica, por exemplo. As pessoas dizem a Jesus, ela foi pega em adultério, o que nós devemos fazer? Jesus é colocado, em teoria, ali num contexto de um questionamento. Jesus, nós podemos fazer o pior ou o menos pior? Jesus fala, vocês não podem ter compromisso nem com o pior, nem com o menos pior, porque a lei e o evangelho está acima disso, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus diz, aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo, se você ligar o botão da lei para julgar o mundo e julgar as pessoas, Deus ligará o botão da lei no dia do juízo final para você também. Você não poderá estar escondido atrás de Jesus Cristo, você será julgado pelas suas obras. Agora, se você ligar o botão da graça, que obviamente não condena, mas busca salvar, restaurar, regenerar, especialmente começando em si e partindo para o próximo, meus irmãos, você também receberá o mesmo tipo de julgamento naquele santo dia. É isso que Jesus está dizendo, não julgueis para não ser julgados. O grande problema da igreja evangélica de hoje, e eu estou falando a começar da Juventude Renove, é que nós temos 2 pesos e 2 medidas para tudo. Jesus está dizendo, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas para a interpretação da realidade. A hermenêutica da graça, a comunicação de Deus aos homens mediada pelas nossas vidas, precisa demonstrar que nós não somos contraditórios, que porque gostamos de algo, nós fazemos um julgamento diferente por causa disso, porque o nosso julgamento agora é baseado no nosso instinto, no nosso achismo, nas nossas paixões e nos nossos amores. Por isso que ele continua dizendo, com o critério em que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida em que vocês medirem, vos medirão também. Entenda, você está vivendo a sua vida baseada em julgamentos de princípios bíblicos ou baseado em preceitos instintivos e legalistas? Baseados em 2 pesos e 2 medidas ou baseado em 1 peso e 1 medida? Eu gostei muito da postagem do Tiago Arraes no Instagram, esses dias, no dia da morte do menino João Pedro, que foi assassinado pela polícia militar no Rio de Janeiro, de que a igreja ela é certa para levantar rapidamente, para combater o marxismo cultural, para combater a ideologia de gênero, mas a igreja se cala frente à morte de meninos e meninas negras em favelas. Que tipo de igreja é essa de 2 pesos e 2 medidas? Que tipo de igreja é essa que não trabalha com o juízo que Deus está nos ensinando a viver? 1 peso e 1 medida. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque Jesus está dizendo que nós seremos cobrados por isso. Cada um de nós seremos cobrados. Não é a minha consciência, simplesmente é aquilo que Deus escreveu no seu santo livro a respeito da minha vida. Se minha vida comunicou aquilo que Jesus Cristo é, ou se minha vida comunicou ao homem aquilo que é essencialmente a sua moral inata, olho por olho e dente por dente. Preciso dar a paga ao meu inimigo. Gente, nós precisamos respirar nesse momento. E o que me fez entender como eu deveria agir é a 8ª resolução das 70 resoluções do grande homem de Deus, Jonathan Edwards. Esse homem,
na minha opinião, minha humilde opinião, foi um dos maiores homens que já pisaram sobre a terra. Um dos maiores avivalistas, verdadeiros avivalistas. A sua mensagem era como a mensagem dos profetas: arrependimento, juízo, graça. Arrependimento, juízo, graça. Arrependimento, juízo, graça. Ele escreveu 70 resoluções, que eram 70 orientações para si mesmo, que ele lia uma vez por semana e leu uma vez por semana durante toda a sua vida nos Estados Unidos. E a 8ª resolução, ela faz a gente perceber como nós devemos agir em relação ao mundo em que nós vivemos e aos nossos próprios irmãos, para não reproduzirmos algo que nós condenamos tanto. Se condenamos tanto a intolerância, porque quantas vezes nós temos sido intolerantes com os nossos irmãos, mais frágeis na fé? Se nós condenamos a falta de paciência, por que tantas vezes nós somos pegos em falta de paciência? Se nós condenamos tanta falta de amor, por que nós não vivemos de maneira amorosa? Olha o que ele diz na sua 8ª resolução, para si mesmo. E essa resolução é para mim, tá, gente? É para mim. Não, em primeira instância não é para você, é para mim. Quando eu leio aqui, eu estou lendo para mim. E eu tenho lido frequentemente Jonathan Edwards e as suas resoluções. Resolvi agir e falar, em todas as circunstâncias, como se ninguém fosse tão mal quanto eu, tão vil quanto eu. Como se eu tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas. Resolvi que o conhecimento dos defeitos das outras pessoas contribua para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita ocasião para confessar os meus pecados e a minha miséria diante de Deus, de maneira que eu não seja encontrado no Sermão do Monte, pela exposição do Filho de Deus, julgando as pessoas e exigindo delas aquilo que elas não podem dar. Isso é justamente o oposto do que os legalistas fazem. Os legalistas enxergam sempre o erro doutrinário no outro. Os legalistas sempre enxergam o erro moral no outro. E pior, as trevas exteriores do outro, ao invés das trevas que estão dentro de cada um de nós. E todos nós, meus irmãos, temos trevas dentro de nós. A Bíblia não esconde isso. Mesmo salvos em Cristo Jesus, continuamos vivendo em várias áreas da nossa vida com a nossa mente cauterizada e repleta de trevas, não usando a hermenêutica da graça, mas justificando um juízo vindouro com as nossas palavras de ódio e ira, ao invés de anunciarmos o santo evangelho de Deus. Nós parecemos, tantas vezes, aquele fariseu de Lucas, que diz, aquele fariseu do texto e da parábola que Lucas conta, que Jesus conta no livro de Lucas, quando ele diz: Senhor, obrigado porque eu não sou tão mal quanto essas pessoas. Obrigado, Senhor, porque eu não faço tantas coisas erradas quanto eles. Jesus diz no versículo 4 e 5, como você dirá ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando você tem uma trave no seu? Jesus dirá a essas pessoas que pensam de alguma forma, por terem um evangelho, serem superiores às outras: você é um grande hipócrita. Você não entendeu a mensagem. Hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está nos ensinando em relação a isso? Que todo julgamento cristão deve partir de um profundo sentimento de miséria pessoal e humilde. Que considerar-se o pior dos pecadores não é uma coisa para o apóstolo Paulo, é uma coisa para todos nós. Que enquanto nós não nos considerarmos os piores pecadores, os mais maus, que o nosso coração só produz idolatrias, que é uma fábrica de ídolos, e enquanto não nos ajoelharmos e nos humilharmos aos pés de Jesus, todo julgamento que sair da nossa boca será ira pessoal, e a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. E aí nós chegamos ao versículo 6. Um versículo também tão mal compreendido, tão descontextualizado. Na minha versão, que é a Revista Atualizada, é colocado um subtítulo. Mas o subtítulo, eu quero dizer para você que não é inspiração de Deus. O subtítulo foram homens que colocaram no contexto da palavra de Deus para nos ajudar em relação aos temas. O que é a palavra de Deus verbal e plenária? São os versículos. O versículo 6, ele não está descolado daquilo que Jesus falou até agora.
Então Jesus quer equilibrar aquilo que foi dito. Então, quando Jesus começa o versículo 6, ele está equilibrando o fato de que não devemos julgar simplesmente aleatoriamente ou diretamente ligado ao ponto de que isso é uma verdade universal, de que nós não podemos desferir juízo sobre nada. Ao contrário disso, Jesus, no versículo 6, ele afirma: não deis aos cães aquilo que é santo. Não deis aos porcos as vossas pérolas, para que vos pisem com os vossos pés e voltando-se vos dilacerem. Muita gente usa essa frase para justificar uma falta de perseverança em pessoas que muitas vezes rejeitam a mensagem do Evangelho. Também aí você fica lançando pérolas aos porcos. Também aí você fica lançando aquilo que é santo aos cães. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é simétrico ao Evangelho de Cristo Jesus. Isso não é coerente à mensagem de Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas usam as palavras cães e porcos, que para o judeu é algo extremamente perturbador. Você chamar alguém de cão, você chamar alguém de porco, é muito severo isso. Dizendo que são gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas Martyn Lloyd-Jones, ele nos dá uma orientação muito simples a respeito de como interpretar cada texto da Bíblia. E a orientação dele é: você precisa interpretar cada texto da Bíblia à luz de como Cristo reagiu. Porque Cristo, ele não tinha uma mesma mensagem no sentido contextual a todas as pessoas. Com os fariseus ele falava de um jeito. Agora, com os gentios, ele falava de outro jeito. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus Cristo está dizendo é: contextualizem aquilo que é mais santo. Contextualizem aquilo que é mais precioso para Deus. O que é mais santo e mais precioso para Deus? Pergunte a um judeu. O judeu diria a você: o que é mais santo e mais precioso para ele é o conhecer do Deus que se revelou. É dizer a todas as nações que o Deus único e santo escolheu revelar o seu nome a um povo, e este povo é o povo judeu. Jesus não está dizendo para a gente não comunicar o Evangelho, ou para a gente se abster de comunicar o Evangelho como forma de juízo. Ao contrário, comuniquem o Evangelho de maneira contextualizada. A palavra cães e porcos aqui provavelmente não está relacionada àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Provavelmente está relacionada àqueles que julgam conhecer a Cristo. Olha que interessante. Se nós olharmos para as atitudes de Cristo, Cristo sempre agiu de uma maneira extremamente graciosa e amorosa com os gentios. Agora, com os fariseus, com aqueles que tinham na alma uma arrogância, achando que porque uma vez disse que aceitou a Jesus, agora se tornou superior às outras pessoas. Este Jesus usava o azorrague. Com este Jesus não dava tempo. Com este Jesus não se demorava. Com este Jesus ele não se debruçava nas suas palavras. Então, ao contrário da interpretação gastem tempo com aqueles que precisam ouvir o Evangelho e que não o conhecem. Agora, aqueles que supostamente e arrogantemente se professam cristãos, mas não querem viver uma vida verdadeiramente cristã por meio da hermenêutica da graça, não gastem o seu tempo precioso com estes. Insistam. Contextualizem a mensagem. Não negociem, apresentem aquilo que é santo e precioso, o Evangelho, de maneira contextualizada. Entenda o público a quem você está falando, e a partir do público a quem você está falando, obviamente não negocie a mensagem do arrependimento, não negocie a mensagem do juízo, mas fale da maneira como essas pessoas possam entender aquilo que você tem a dizer. Não exijam das pessoas aquilo que elas não podem dar, e nós voltamos àquilo que o Sermão do Monte está anunciando de maneira sistemática e frequente. Parem de tentar regular comportamentos das pessoas, enquanto elas não entenderem que só o Evangelho pode transformar a sua mente e o seu coração, enquanto Cristo não for o Senhor das suas vidas.
enquanto nós não pregarmos o verdadeiro evangelho contra um falso evangelho, enquanto nós não mostrarmos escancaradamente que o Cristo da cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Cristo que nos chama a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguirmos, nós estaremos ensinando as pessoas a abraçar uma realidade estética, uma camiseta ou uma ideia que não é verdadeiramente o Cristo da Escritura Sagrada. O anticristo será abraçado e o Cristo da Bíblia será deixado. Não vivam o Evangelho de maneira descontextualizada. Não vivam o Evangelho de maneira descontextualizada. E para finalizarmos nessa noite, dos versículos 7 ao 12, entendendo a coerência do texto que caminha, Jesus começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. E no versículo 6 ele fala assim: não é julgar para não ser julgados, simplesmente para vocês viverem uma vida como aquele famoso isentão. Aquele que não julga. Ah, mas você vai julgar. Ué, mas se a Bíblia nos dá autoridade para exercer julgamento e contextualizar o nosso julgamento com aquilo que podemos exigir das pessoas, entenda isso, com aquilo que podemos exigir das pessoas segundo a própria palavra de Deus, essa é a nossa tarefa, não nos tornarmos negligentes nem indiferentes no tempo em que estamos vivendo. Nós temos que chamar as pessoas ao arrependimento, mas chamar as pessoas ao arrependimento é preciso contextualização da mensagem, é preciso entender o ambiente e o público onde está sendo colocado. Paulo fazia isso constantemente, Jesus fazia isso constantemente. Quando Paulo falava num aerópago era de um jeito, quando Paulo falava numa casa era de outro jeito. No entanto, o evangelho da graça nunca era negociado. O segundo elemento que é marca da hermenêutica da vida de um cristão está dos versículos 7 ao versículo 12. E é o seguinte: peçam insistentemente caráter simétrico para viver dignamente do evangelho, dessa mensagem. Entendam esse segundo ponto. O segundo ponto é a continuação. Se o primeiro ponto fala de não banalizar o julgamento, mas contextualizar a mensagem, o segundo ponto fala de pedir insistentemente caráter simétrico. Simétrico a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Não viverei mais eu mesmo. A vida que eu tenho nesse corpo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor Jesus Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembre-se sempre disso, a sua vida não fala mais a respeito daquilo que você acha, daquilo que você pensa, mas de quem Jesus Cristo é. Você é uma placa que sinaliza para a glória de Deus. Você não pertence mais a si mesmo, mas você é propriedade santa e exclusiva de Deus. Nascido, olha o que Pedro diz, nascido para proclamar as virtudes de Deus, e não as nossas, e não as virtudes da igreja, mas as de Deus. Pedir insistentemente caráter simétrico para viver dignamente do evangelho, olhando para uma mensagem que nos esmaga como essa. Se essa mensagem não te esmagou, volte à primeira mensagem e assista tudo de novo. Se essa mensagem não destruiu o seu ego, não mostrou que você é merecedor de inferno, de condenação, não mostrou que nós não sabemos, eu não sei orar, eu não sei fazer caridade, eu não sei jejuar, e meu pensamento é um pensamento imoral, mostrando que quando eu me iro com o próximo, a minha ira não produz a justiça de Deus, na verdade eu mato o meu próximo no coração, mostrando que minha palavra não vale nada muitas vezes, mostrando que muitas vezes eu não sei viver pela misericórdia, muitas vezes eu não vivo pela graça. Enquanto nós não fomos esmagados, nós não podemos pedir nada. O pressuposto de Cristo é: depois que vocês foram esmagados, versículo 7, peçam, e dar-se-vos-á. Busquem e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Pedir, buscar, achar, pedir, buscar, achar, pedir, buscar, bater, pedir, buscar, bater, pedir, buscar, bater, insistir, perseverantemente, insistir pelo quê? Insistir pelo quê? Volte ao versículo 6. Pedir para que Deus revele o caráter dele, quem ele é. Pedir para que o evangelho não seja meramente algo que nós falamos, mas o evangelho seja algo que nós vivamos, que faça toda a diferença na maneira como nós encaramos a vida.
Peçam para viver com um caráter simétrico. É isso que Jesus está nos encorajando. Jesus não está nos encorajando a pedir qualquer coisa. Esse texto não tem capacidade de justificar que Jesus Cristo é refém da palavra, de que se nós pedirmos qualquer coisa a Ele, Ele vai nos dar qualquer coisa. Você está descontextualizando o texto bíblico. O que é, afinal, o Evangelho? O que é, afinal, a mensagem contextualizada, senão o próprio Deus dando-se a conhecer ao homem? Conseguimos enxergar a face plena do seu Filho Jesus Cristo e a presença da Trindade por meio da revelação deste Deus. O que é se não pedir, buscar e bater insistentemente para que Deus aplique o caráter dele ao nosso caráter, de maneira que não vivamos mais conduzidos pelas nossas próprias paixões, nem pelas nossas próprias demandas, nem pelas nossas próprias ideias, nem pela nossa capacidade de julgar ou condenar ou discernir. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai entender. Você vai perceber o que Jesus está nos encorajando a pedir. Se você abrir no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, Jeremias diz o seguinte: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Qual que é o maior prêmio da oração? Nós aprendemos nas disciplinas espirituais. O maior prêmio da oração não é aquilo que se ganha, mas aquilo que Deus aplica em nós a respeito do seu próprio caráter. Por isso Jesus nos ensina a orar: Senhor, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Se você abrir em Oséias capítulo 6, você vai perceber a mesma coisa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Olha o que Oséias está dizendo: nós estamos sendo preparados para essa vinda certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, peçamos a Ele. Mas o que nós devemos pedir? Jesus está dizendo: peçam para que o Evangelho verdadeiro seja aplicado no seu caráter, que a sua boca fale aquilo que Jesus fala, que seus pensamentos pensem aquilo que as Escrituras pensem, que você povoe a sua mente com aquilo que é puro, que é agradável, que é bom, que é correto, que as suas ações reproduzam não uma espécie de cristão, que na verdade não pode ser chamado de cristão, né? Ou de um falso cristão que vive a sua vida a partir de julgar o próximo com o objetivo de condená-lo, e que não contextualiza a sua mensagem, e que adora esmagar o outro e pedir do outro aquilo que ele mesmo, ou que nós mesmos não conseguimos nem fazer. Nós estamos pedindo do nosso país, que o nosso país seja um país moralista, mas a igreja é extremamente imoral. Pastor Anderson Silva, se você pesquisar o trabalho que ele tem realizado, você vai perceber que nos últimos meses, ele observou e catalogou, pelo menos, o caso de uns 30 pastores no Brasil que têm abusado de crianças e de mulheres. Isso é um pastor só. Ele tem aberto escritórios para combater esse tipo de crime dentro da igreja, e nós temos vociferado contra o falso moralismo do carnaval, contra a imoralidade do carnaval, contra a imoralidade de outras práticas pagãs, da televisão e tudo mais, quando dentro das nossas igrejas nós estamos tolerando práticas racistas, estamos tolerando abusos, estamos tolerando homens espancando as suas esposas, estamos tolerando pastores adúlteros, estamos reconsagrando esses mesmos pastores ao ministério, estamos tolerando membros que não têm compromisso com o Evangelho de Deus. Gente, Jesus está dizendo: peçam, mas peçam de uma maneira que isso se reverta em sua vida, naquilo que Oséias mesmo confirma. Então Oséias diz: conheçam a Deus, busquem conhecer a Deus. Isso é santo para Deus. O que é mais santo para Deus? É Ele dar-se conhecido da maneira autêntica, da maneira correta, pela sua revelação. Não há nada mais santo para Deus que o seu próprio nome. Ele vive para honrar o seu próprio nome.
Não há nada mais santo para Deus que o seu próprio nome. Então, vamos conhecer a Deus de maneira que o conhecimento nos faça amar mais, sermos mais graciosos. Que a nossa interpretação de vida seja baseada em diminuição de desigualdade social, porque não há outra resposta no mundo onde nós vivemos que não buscarmos uma diminuição dessa desigualdade que assola o nosso país. Uma diminuição das violências contra os negros, contra as mulheres. Uma diminuição da desigualdade de renda. Uma diminuição das populações encarceradas e da ressocialização dessas pessoas, porque se nós, os maiores de todos os pecadores, fomos ressocializados pelo próprio Deus, porque nós não pensamos da mesma maneira em relação àqueles que algum dia cometeram erros na sua vida? Gente, nós precisamos entender que aquilo que precisa ser produzido a partir do conhecimento é o que Oséias diz em Oséias capítulo 6, versículo 6. Na verdade, Oséias, ele é usado como boca de Deus. É Deus dizendo: pois quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu não quero marcha para Jesus. Não quero marcha para Jesus. Eu quero misericórdia da igreja cristã. Eu quero misericórdia. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu não quero grandes eventos e festivais de música. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que vocês me conheçam por aquilo que foi revelado, pela minha palavra que foi revelada, de maneira que isso produza em vocês misericórdia, graça. Olha o que Jesus diz no versículo 12: tudo, pois, quanto vocês querem aos homens, que os homens vos façam, assim também fazeis a eles. Simetria de caráter. Tudo, pois, quanto que vocês querem que os homens façam a vocês, pensem do mesmo jeito e façam do mesmo jeito, assim também vós fazeis a eles. Independente de como as pessoas agem com você, o cristianismo não se pauta pelas ações contra ele. O cristianismo se pauta pelo caráter de Jesus Cristo, pois toda a lei e os profetas se resumem neste mandamento. Não há nada mais precioso que entendermos esse texto à luz de Lucas capítulo 11, versículo 13. Quero chamar você para abrir a sua Bíblia lá e vamos finalizar essa noite. Não há nada mais precioso do que quando Lucas, ele nos mostra nesse texto correlato. É o mesmo texto que Lucas está trabalhando, só que Lucas acrescenta algumas palavras de Cristo que Mateus não acrescentou. Olha o que ele diz: ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que nos faz conhecer ao Senhor? É a revelação fria da palavra de Deus? Não. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica em toda a verdade de Deus. Peçam, busquem, batam a porta de Deus, pedindo para o conhecer de verdade, e usem a hermenêutica da graça para interpretar a vida. E só essa cosmovisão, só essa hermenêutica, só essa maneira de viver subsistirá ao dia do juízo final. Nenhuma outra maneira de viver será considerada por Deus. Todas as outras maneiras de viver serão condenadas ao inferno. A ira eterna de Deus. Somente a hermenêutica da graça subsistirá ao juízo santo de Deus, porque estaremos escondidos atrás do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida nessa noite. Se você foi encontrado em falta, em pecado, se você precisa de arrependimento, como eu também preciso, vou orar pela sua vida. Bondoso Deus, eterno e amado Pai, Senhor, humildemente nós entramos, ó Pai, novamente na sua santa presença, para orar, ó Pai, com nossas palavras limitadas, com o nosso vocabulário, ó Pai, que diante da sua presença é quase que infame, Senhor. Nós entramos, ó Pai, com aquilo que Lucas nos disse, com o Espírito Santo de Deus, gemidos inexprimíveis em nosso lugar, ó Pai, e interpretando, ó Pai, a sede da nossa alma em conhecer mais ao Senhor, de maneira que o conhecimento, ó Pai, seja aplicado em cada um de nós, em uma vida que contextualiza a mensagem do Evangelho, que pede a cada grupo de pessoas coisas que sejam possíveis, ó Pai, de serem pedidas, coisas sensatas, ó Deus, que nós não possamos ser a igreja, ó Pai, que pede das pessoas tolices, pede das pessoas imbecilidades, que nós possamos, ó Pai,
dizer e mostrar ao mundo que se o Senhor nos amou com amor eterno, tudo que o Senhor tem nos pedido é que nós o amemos com amor, ó Deus, obcecado por Ti, a ponto de darmos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Senhor, que a igreja seja conhecida, porque anuncia graça. Que a igreja seja conhecida porque tem, Senhor, um profundo compromisso com a hermenêutica da graça, com a mensagem e interpretação da graça, que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer no nosso coração. Nós precisamos de um coração novo, Pai. Nós não podemos mais viver com esse coração de pedra. Nós precisamos de um coração que sente. Nós precisamos de um coração de carne. Troca o nosso coração. Deus, tira a insensibilidade da sua igreja, Pai. Faz a tua igreja, Pai, chorar e se arrepender e ficar de luto pelas misérias, ó Pai, que nos cercam, que estão dentro, ó Pai, dos nossos púlpitos e que estão dentro, ó Pai, das nossas comunidades. Traz arrependimento para a sua igreja, Pai. É tudo que eu peço, Senhor. Aviva-nos no conhecimento do Senhor, que isso produz em nós, ó Pai, uma igreja constrangida a amar as pessoas. Que o grande amor, soberano, glorioso, magnífico amor do nosso querido Pai, Pai nosso, que a graça, a misericórdia, as palavras duras e penetrantes do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a capacitação do Espírito a viver de maneira digna do Senhor, ó Pai, esteja com cada um que assiste, ó Pai, essa noite, essa mensagem, desde o dia de hoje e até o final das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Somos os mais vil dos pecadores, mas recebemos a maior graça que poderíamos imaginar. Deus te guarde, Deus te abençoe, e Deus conduza o seu coração.